Recentemente eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, @JulianaReflexologia, e falei que iria vir aqui no YouTube para gravar um vídeo respondendo algumas dúvidas que ficaram lá. Dúvidas como essa, por exemplo, da Lívia. Ela pergunta se uma pessoa com compulsão, diabetes, e a compulsão é por doce, pão, cerveja, se existe ponto de reflexoterapia para ajudar essa pessoa. E eu já posso afirmar que sim. Fica até o final do vídeo para entender exatamente o que nós temos que fazer nestes casos, utilizando aí a reflexoterapia como uma ajuda nesse tratamento. E eu vou seguir aqui o nosso vídeo falando sobre a pergunta da Drica: quais são os pontos para quem tem labirintite? Nós vamos entender o quê? O que é a labirintite? Em primeiro lugar, é uma inflamação do labirinto. O que é o labirinto? É uma estrutura que existe dentro do ouvido interno ali. Então, o que nós vamos fazer com a reflexoterapia? Nós vamos pensar em estimular essa estrutura através dos pés e nós vamos pensar no que? Se é uma condição inflamatória, vamos utilizar pontos anti-inflamatórios. Então, o que nós podemos fazer aqui, por exemplo, eu tô aqui com o pezinho e a região do labirinto, eu vou mostrar aqui para você, nós vamos afastar o quarto e o quinto dedo e estimular entre esses dedinhos. Ali nós estamos estimulando essa região, essa estrutura do labirinto, essa parte do ouvido. Então nós vamos, estar estimulando toda essa região. Pontos anti-inflamatórios. Existem várias composições que nós podemos trazer para aqui a reflexoterapia, mas um dos principais, por exemplo, a adrenal ou suprarrenal, que estimula o anti-inflamatório natural. Então essa pessoa, ela vai começar a sentir o bem-estar vindo da reflexoterapia, porque está mandando um recado lá para o cérebro para que aquela região receba o anti-inflamatório que tanto está necessitando, né? Nós vamos estimular a circulação sanguínea. O que uma pessoa com labirintite sente? Ela sente náuseas, ela sente enjoo, né? A questão do olho também, ela tem aquela vertigem. Então, nós vamos fazer o quê? Agregar esses pontos. Nós temos ponto do olho, nós temos ponto no pé esquerdo, ponto do fígado, que vai ajudar em relação a estas náuseas. A cervical precisa ser estimulada também, porque tem conexão do sistema nervoso com o labirinto. Tem ali, nervos raquidianos que fazem a assessoria para o labirinto. Então, nós vamos focar nesta parte na hora que a gente for tratar uma pessoa com labirintite, e sim, pode ser muito beneficiada. Se a pessoa toma um medicamento para labirintite, está fazendo um tratamento médico, que é importante esse olhar também, né? Nós vamos fazer o quê? Estimular os pés para a boa absorção deste medicamento também. Então, olha quanta coisa boa nós podemos realizar ali com a reflexoterapia, ajudando uma pessoa com labirintite. Podemos sim ajudar fisicamente e emocionalmente também, existem pontos para isso. Nós também aqui vamos seguir com a dúvida da Marley: cliente precisando de equilíbrio e paciência, quais pontos estimular? Eu imagino que a Marley está se referindo ali a equilíbrio emocional, porque na sequência ela fala da paciência, né? Mas se for o equilíbrio em relação ao físico, estes, por exemplo, da labirintite que eu acabei de mencionar, vai ajudar bastante. Em sentido emocional, se for o equilíbrio, sistema nervoso precisa ser trabalhado ali, precisa ser acionado. Às vezes a sobrecarga do dia a dia, o cansaço vai fazendo a pessoa ir ficando com essa parte do emocional mais desequilibrada. Então, nós vamos estimulando o sistema nervoso e sistema endócrino para ir ajudando. Por exemplo, aí essa pessoa vai alcançando paciência também, né? Esse ponto da adrenal, além de trabalhar anti-inflamatórios, controla o nível da adrenalina e do cortisol na corrente sanguínea, que vai dar mais paciência, vai dar mais calma para essa pessoa. Qual que é a outra possibilidade também? Aqui a gente tem o ponto da hipófise, glândula mãe, que fica lá no cérebro, e quando está com disfunções, ela vai estar impactando aqui na adrenal, por exemplo, em outras glândulas também, e a pessoa vai sinalizar uma sensação de mais irritabilidade, essa falta de paciência em relação aos assuntos, ela não vai conseguir calmamente ir resolvendo as coisas. Por quê? Porque este sistema hormonal, esta química na corrente sanguínea está em desequilíbrio. Então nós começamos a ativar isso. Uma coisa bem importante para a gente lembrar é que o cansaço, como eu mencionei, a sobrecarga faz a pessoa
pessoa ficar com falta de paciência, uma pessoa que está com desequilíbrio hormonal, às vezes ela está numa fase da vida dela que ocorre muito desequilíbrio, às vezes ela está na fase, uma mulher na TPM, às vezes ela está na fase da menopausa, ela está em fases que mexem muito com essa parte hormonal. E aí a questão da paciência, ela está impactando ali. Os homens também tem essas fases, né, mais complexas assim, que a gente vai precisar olhar para o lado da questão hormonal. Então, estes pontos hormonais, eles precisam ser ativados, o sistema nervoso vai sendo acalmado. E outra coisa importante a lembrar também é que não só o cansaço pode ir tirando a paciência de uma pessoa, e às vezes o cansaço, tanto fisicamente falando, né, todos os dias aquela carga de trabalho, aquela sobrecarga, então vai cansando, vai esgotando, como o cansaço relacionado a uma situação. Já estou cansada dessa história, a paciência vai ficando no limite, né? Já estou cansada de lidar com uma determinada pessoa, que eu não estou encontrando um caminho para lidar melhor com ela ou com um assunto. Então, estes pontos hormonais, eles também vão estar tendo a necessidade de ativar. Lembrando que quando a gente fala em pontos hormonais, a gente está falando da hipófise, a gente está falando da suprarrenal, temos aqui também tireoide, temos aqui também as mulheres ovário, os homens testículo, temos também o ponto do pâncreas. Isso vai trazendo mais calma, mais tranquilidade, mais paciência para essa pessoa. E não só o cansaço físico ou emocional, mas o sono. Olha para isso também, a questão do sono. Como é que tá o sono? Será que o sono tá equilibrado? Porque se o sono não está equilibrado, vai mexendo com a estrutura, vai abalando a estrutura emocional e a falta de paciência também vai chegando nessa pessoa. Então a gente precisa olhar para isso. E o funcionamento intestinal é super importante quando a gente está falando ali também de equilíbrio emocional, de paciência. Muito importante estimular áreas do intestino, estar equilibrando isso para que a gente possa ajudar de modo mais completo ainda essa pessoa. Então, sim, podemos ali, ajudar muito essas pessoas. A Gil tá perguntando se podemos fazer a reflexoterapia em crianças. Com certeza, as crianças são muito beneficiadas. O que pode acontecer ali quando uma criança começa a receber a sessão da reflexoterapia? Essa paciência, a calma, o soninho da criança vai sendo tranquilizado. Se a criança tem alguma dor, tem refluxo, tem alguma complicação, tem alergias na pele, né? Então as crianças, elas também passam por situações de necessidade de tratamentos como um adulto. E aí a gente vai olhar para tudo isso. Quando a gente vai atender uma criança, é super importante a gente entender que momento essa criança tá da vida dela, o que tá acontecendo, né, em relação a estar ali na sua frente para receber uma sessão. É um probleminha na pele? Ok, e tá dormindo bem, como que é a alimentação, como que tá lá na escolinha, quem que cuida da criança, né? A gente olhar para tudo isso e conversando ali com o adulto vai ajudando a gente a obter informações valiosas de como não só ajudar a criança em relação àquele probleminha específico que trouxe ali, como os demais. Por exemplo, se você quer realizar a reflexoterapia no seu filho, na sua filha, você vai estar olhando ali, né, para o seu filho, para a sua filha ou os seus netinhos, de modo mais integral. Você vai estar pensando, essa criança está passando por uma dificuldade, às vezes os pais estão se separando, né? Então você vai olhar desse modo mais geral. Se você for atender alguém, uma criança lá no consultório, também vai ser importante ir perguntando para quem levou a criança como que é o dia a dia dessa criança, né? Para que a gente possa ajudar de modo mais completo. E algo que eu sempre falo sobre quando a gente vai atender criança, é importante a gente entender tanto esse momento como poder ir direcionando o tratamento para também atender quem cuida da criança. Porque a criança, ela pode estar ali com algumas situações mais específicas a serem tratadas ou persistente, porque o ambiente e esse adulto que cuida dela não está bem. Então, esse conjunto, né, na hora que a gente vai atender a criança e vai atender o adulto ali, vai ser super importante para ter um resultado mais completo ali quando a gente vai atender a criança, certo? Aqui a Tatazinha, ela tá perguntando: pés descascado muito e ressecado, o que pode ser? Então, às vezes a gente vai fazer a reflexoterapia, a gente já vai notar isso, que a pessoa está, né, num momento ali com essa necessidade, ou pode ser que a pessoa venha até você se queixando disso, ou pode ser até mesmo que você aí seja um podólogo, uma podóloga, e trata as pessoas e já tem os seus procedimentos dentro da podologia para ajudar, mas tem um olhar ali da reflexoterapia também que você pode trazer e pontos específicos. Então, que
Que olhar é esse, né? Ou às vezes você está querendo fazer uma autoaplicação para se ajudar nesse respeito. Então, os pés estando descascados, estando ressecados, a gente vai precisar olhar algumas coisas antes da gente pensar em ponto, tá? Então, por exemplo, a gente vai precisar olhar para a situação. Será que essa pessoa está se hidratando corretamente? A hidratação é fundamental. A pele é um reflexo de como está essa hidratação e muitas vezes vai refletir lá no pé descamando, no pé ressecado, né? Então vai ser importante a gente observar essa parte. Outra situação também que vale muito a pena considerar é como que é o funcionamento intestinal, porque às vezes o funcionamento intestinal comprometido vai refletir na pele em formatos ali de ressecamento, de estar descamando, né? A pele ali dos pés. Outra situação também, tem algum problema de saúde que possa estar justificando ali os pés estarem descascados ou descamando? Então, existem algumas situações e às vezes a pessoa já chega na reflexoterapia e quando você vai preencher uma ficha de anamnese, você vai perguntando e ela vai descrever alguma situação específica que ela possa ter. Às vezes ela está no momento que ela está com ácido úrico elevado, às vezes ela descobriu que tem psoríase, às vezes ela tem um problema na glândula tireoide. Então, são situações que quando a gente vai lá e pesquisa um pouquinho, a gente percebe o que? Olha, esse tipo de situação gera um sintoma assim. Então tem tudo a ver com o que essa pessoa relatou para mim, com o jeitinho que chegou o pé dela. Então vai ser super importante a gente observar isso. Perguntar também desde quando o seu pé tá assim. Você teve contato com algum produto químico? É importante, às vezes ela andou descalça. Então, ir perguntando se ali teve uma alergia e agora pode ser que esteja no processo de recuperação. Se já foi ao médico, já investigou, porque às vezes algumas descamações e ressecamentos ali na pele do pé pode até ser fungos. E aí é o momento que a gente vai ter que usar uma luvinha para trabalhar, né? Se proteger ali, proteger as nossas mãos, para estar estimulando o ponto reflexo. Então, isso tudo vai ser importante. E aí, dependendo do motivo que é a condição, são pontos que nós vamos agregar, porque concorda que uma condição relacionada a um fungo é muito diferente de uma condição associada a um distúrbio da glândula tireoide. Então, são situações diferentes. Dependendo ali da causa, serão esses pontos que nós vamos utilizar mais ali na sessão, né? Então, uma base inicial que eu sempre indico esteja estimulando esse sistema endócrino bem direitinho, o intestino, fazendo essa pergunta em relação à hidratação, lembrando a pessoa, né, a importância da hidratação. E o próprio sistema nervoso, se estiver muito abalado, pode também estar refletindo na pele. Então, as perguntas nesse momento, a observação e as perguntas vai ser fundamental para estabelecer o melhor protocolo. E até mesmo pessoas que às vezes estão passando por alguns momentos de mudanças na vida, pode acontecer alterações na pele. Olha quanta coisa, né? Então, esta conversa inicial, esta observação vai ser importantíssima para a gente possa entender e estabelecer o melhor protocolo. A Otília quer saber se existe curso específico para reflexologia ou se a pessoa precisa fazer um curso de massagem, por exemplo, para poder, inclusive, estar atuando. Acredito que é essa a dúvida dela, né? Estar atuando como reflexoterapeuta. E sim, uma pessoa pode fazer só a reflexoterapia. Nós mesmos temos a formação, o passo a passo da reflexoterapia disponível para quem quer ser um reflexoterapeuta. E ali no passo a passo é ensinado o que no passo a passo? Ser um reflexoterapeuta. Então não precisa você estudar massagem antes ou durante ou após para ser um reflexoterapeuta, para que você possa estar aí só trabalhando com a reflexoterapia, com os estímulos nos pés. Que aí você vai estar trabalhando o corpo todo, vai estar trabalhando o físico, emocional, né? Então, não é necessário, tá? Fazer um curso de massagem. E aí chegamos na pergunta da Lívia, né? A pessoa com diabetes, compulsão por doce, pão, cerveja. Agora eu quero responder essa pergunta aqui. Existe pontos reflexos para tratar isso? Então aqui eu vejo assim que ela mandou algumas informações muito importantes, né? A compulsão e a diabetes. Então quando a gente está falando de diabetes, a gente já tem que lembrar daquele cuidado que é super importante ter quando a gente vai realizar reflexo
reflexoterapia. Então, os pés precisam estar aptos para a sessão, no sentido de não estar machucado, né? Antes da gente ir falar de ponto, tá? A gente precisa considerar se essa pessoa está fazendo o tratamento certinho, está conseguindo controlar, para que a gente possa entender como que a gente vai poder ajudar. A pressão, o toque de reflexoterapia vai ser um toque mais leve, nada de ficar apertando muito forte, isso nunca, na verdade, né? Ficar apertando muito forte o pé da pessoa, principalmente uma pessoa diabética, a gente vai tomar esses cuidados. E aí, ela traz aqui o assunto da compulsão, que essa pessoa tem a questão da compulsão. Nós temos pontos para tratar a compulsão. Então, por exemplo, algo que precisa acontecer muito quando uma pessoa tem compulsão é ela estar com alguns níveis hormonais em maior equilíbrio. Então, por exemplo, existem hormônios chamados leptina, grelina, e quando a gente ativa o sistema digestório, o sistema nervoso, o sistema hormonal, esses hormônios eles começam a entrar em equilíbrio e a pessoa consegue alcançar, por exemplo, mais saciedade, consegue ir controlando mais a compulsão. Então, uma coisa que eu gosto muito de observar é assim, né? Ansiedade. Como é que tá o nível de ansiedade? Porque a ansiedade pode levar à compulsão. Então, ansiedade, a gente pode trazer para essa sessão para ser tratada. Nós podemos trazer para essa sessão também pontos, como eu mencionei, do sistema digestório. Então, por exemplo, ponto do estômago, ponto do pâncreas, ainda mais que é uma pessoa diabética, a gente vai ajudar muito essa questão do controle alimentar, das taxas que precisam estar alinhadas ali no exame, né, de glicemia. Então, olha só, como que a gente já vai ajudando até em mais aspectos. Mas o sistema digestório completo, aqui a gente tem boca, a gente tem o ponto do esôfago, estômago, pâncreas, duodeno, temos o ponto do fígado, temos o ponto do intestino nos dois pés. Então, todo esse aparelho digestório, ele vai precisar começar a entrar em equilíbrio, vai impactar em relação à melhora da compulsão, porque esses hormônios começam a ficar ali em controle. E a gente tem a questão do sistema nervoso quando a gente vem regulando, por exemplo, o ponto aqui do hipotálamo precisa ser ativado, ele controla ali a fome, a saciedade. Então ele vai, melhorando, vai ajudando essa pessoa, né? Controlar isso. E aí a pessoa com essas sensações mais controladas, ela também é importante ela entender que estes alimentos para ela vai ser ruim, né? Porque vai ali, ser mexido ali com a questão do açúcar, uma pessoa diabética, pior ainda, né? Então, o que a gente faz? A gente vai utilizando esses pontos, vai utilizando essa conscientização e ponto do fígado vai ser muito importante para ir controlando tudo isso, principalmente se é uma pessoa que faz um uso também ali, né, maior do álcool, já vem fazendo, observar se pode estar relacionado já a algum vício. Então, a gente precisa, porque o fígado deve estar bem sobrecarregado, né? E equilibrando todo esse organismo. Vai ser fundamental, sim, podemos ajudar muito essa pessoa. Então, lembra, em primeiro lugar, essa questão da ansiedade, controlando isso, e estes pontos que vai ajudar ali na compulsão e essa conscientização, né? Essa ajuda em relação a tudo isso que essa pessoa vem passando. Temos ajudar muito, muito mesmo, essa pessoa aí, todas as outras que estiverem na mesma situação, né? E, inclusive, tem vídeos aqui no canal falando sobre como melhorar a ansiedade, como conseguir combater a ansiedade, vídeos sobre compulsão. É importante você aí, estar acompanhando esses vídeos para que você possa conseguir entender exatamente os momentos que a gente utiliza certos pontos, a diferença total que esses pontos vão fazendo aí, né, no protocolo específico. Porque cada caso é um caso específico, como você aí acabou de perceber, existem pontos reflexos para todas as situações. E aí, quando a gente une esses pontos, é que toda modificação começa a acontecer, né? E os pontos certos, né? Fisicamente e emocionalmente. E aí, o que você achou? Gostou desse formato aqui de vídeo? Quer que eu traga mais vídeos assim? Vídeos respondendo caixinhas de pergunta que acontecem lá no meu Instagram? E eu também vou deixar aqui o convite para que você vá lá, siga lá o Instagram e também deixa a sua dúvida lá na caixinha. Quem sabe a sua dúvida vai ser uma das perguntas que eu escolho para vir aqui e detalhar mais, até mais detalhada, através de um vídeo aqui no YouTube.